Oi, aqui é o Marco Gomes, no 140 MBA, e hoje a gente vai falar sobre um aspecto que eu nunca vi ser discutido sobre o início de uma ideia. Então, provavelmente é uma coisa inédita, pelo menos na web brasileira. Vamos lá, a vinheta. É isso aí, vamos lá de novo, sem edição, direto na ideia. Hoje a gente vai falar sobre o que eu tenho chamado de efeito Evernote no Lifetime Value. O que é o efeito Evernote? Eu observei, através de conversas com pessoas do Evernote e de observação das startups que têm feito bastante sucesso, etc., que tem uma coisa muito importante que tem acontecido e que pouca gente tem observado. O Evernote e outras startups de altíssimo sucesso, elas têm um aspecto no valor que ela gera para o usuário, aumenta de acordo com o tempo que esse usuário está usando a plataforma. É meio complexo de explicar assim teoricamente, mas basicamente é o seguinte: quanto mais tempo uma pessoa usa Evernote, mais valor esta ferramenta, no caso Evernote, cria para o usuário. O usuário vê mais valor, o usuário se sente sente cada vez menos vontade de abandonar a plataforma, porque a plataforma é cada vez mais valiosa de acordo com o tempo que a pessoa usa. Então o desafio do Evernote e de outras startups, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, o desafio não é gerar valor para a pessoa, ou o desafio não é convencer a pessoa a se tornar um pagante, que é o principal desafio de boa parte das startups que oferecem serviços freemium, onde tem um plano grátis e um plano pago, é oferecer o plano grátis para as pessoas, mas depois ficar convencendo elas a se tornar um usuário pagante. No Evernote, o desafio não é necessariamente esse. Em startups que eu tenho chamado que exploram esse efeito Evernote, o desafio é manter a pessoa na plataforma, porque conforme você mantém ela na plataforma, naturalmente ela vai se tornar um pagante. Por exemplo, alguns números que eu descobri aí de mercado e tal, que não são os números exatos, mas eles dão uma ideia, tá? No Evernote, mais de 30% dos usuários ativos por mais de 2 anos são usuários pagantes. Ou seja, se o Evernote consegue manter 10 pessoas ativas durante 2 anos, dessas 10, 3 vão se tornar pagantes automaticamente, ou naturalmente, organicamente, sem ter nenhum grande esforço do Evernote. O esforço é de manter a pessoa na plataforma e não de transformá-la no usuário pagante. E depois, quando você tem 5 anos ativos, mais de 90% dessas pessoas se tornam usuários pagantes. Isso um número não exato, tá? Mas é um número aí que eu ouvi. Então, imagine que se o Evernote consegue manter 10 pessoas 5 anos ativas na plataforma, no 5º ano, dessas 10 que entraram gratuitamente, 9 vão ser usuários pagantes. Olha que coisa incrível. Então o desafio não é você fazer o cara se tornar um usuário pagante. O desafio é você manter ele na sua plataforma, criar valor, porque naturalmente, quanto mais tempo ele usa a ferramenta, mais ele vai ver valor naquilo e mais ele vai se sentir impelido a pagar pelo serviço. Isso é um aspecto muito, muito interessante, porque ele muda o jeito que você pensa a sua startup. Se você passa a pensar a sua startup, se você consegue criar um serviço que ele aumenta de valor conforme o tempo, você vai conseguir ter usuários e ter receita depois de um certo tempo das pessoas na sua startup. Então, sua startup, com o tempo, ela fica cada vez mais valiosa. A gente tem uns exemplos, por exemplo, que a gente pode usar. Por exemplo, o Evernote é uma startup que tem esse efeito Evernote, é claro, estou dando esse nome aqui agora exatamente por isso. Mas, por exemplo, apps de táxi não tem esse valor. Se você usa um aplicativo de pedir táxi uma vez, ele tem um valor. Se você usa ele 5 vezes, ele tem o mesmo valor. Ele não aumenta de valor conforme você usa ele mais vezes, conforme você é um usuário frequente daquilo. Diferente, por exemplo, do Evernote. O Uber, por exemplo, também não tem mais valor se você usar durante muito tempo. O Airbnb, mesma coisa, não tem mais valor. Se você vai alugar um apartamento pela 2ª vez na sua vida, ou pela 100ª vez, o preço da diária é o mesmo. Então você ficar ali muito tempo não aumenta o valor, então você não vai se tornar um usuário pagante, ou você não vai gerar mais dinheiro para o Airbnb se você estiver lá mais tempo. Você vai gerar exatamente a mesma quantidade que um outro usuário novo geraria. O Dropbox, por exemplo, já tem esse valor, porque conforme você vai usando o Dropbox, você vai colocando cada vez mais arquivos lá. Cada vez mais arquivos que você coloca no Dropbox, mais valor ele tem para você. Mais difícil fica abandonar. Esse é um aspecto muito interessante. Pensa nisso.
Quanto mais tempo uma pessoa usa o Dropbox, mais difícil é ela abandonar o Dropbox, maior a dor que ela vai sentir por ter que abandonar aquele serviço e passar a usar outra coisa. O Evernote, a mesma coisa, por isso eu dei o nome. Quanto mais tempo você usa o Evernote, usa de verdade, não você criou uma conta e deixou ela inativa, mas quanto mais tempo você usa, mais informação você coloca ali dentro, mais útil ele é para você e mais doloroso é você migrar para uma outra plataforma. Isso é um jeito muito interessante de você prender o usuário na sua plataforma e de você criar valor para ele. Por exemplo, a gente tem uma comparação muito clara que dá para fazer entre Hipstamatic e Instagram. Hipstamatic é um aplicativo de fotos menos conhecido, então para quem não conhece, ele é um aplicativo que imita a fotografia analógica, parecido com o Instagram nesse sentido dos filtros. Ele aplica filtros preto e branco, X-Pro, de filme vencido, blá blá, um monte de filtros que imitam fotografia analógica. O Instagram também faz isso, só que o Hipstamatic, se você usa ele um dia, ou se você usa ele 2 anos, ou 4 anos lá, como eu uso há vários anos, mais de 3 anos, ou talvez mais que isso, ele tem o mesmo valor. Para mim ele não aumentou de valor. Não tá difícil eu trocar o Hipstamatic por outro aplicativo que aplique filtro nas fotos. Por quê? Porque ele não aumenta de valor com o tempo. Já o Instagram, não. O Instagram é difícil abandonar ele. Por quê? Porque você tem a rede social ali, você tem seus amigos, suas curtidas, seus comentários e tal. Então, quanto mais tempo você usa, maior a rede social que você cria dentro do Instagram, maior a rede social, mais valor ele tem para o usuário, mais difícil é do usuário abandoná-lo. Então, esse é um aspecto muito interessante. Eu ainda não dei nome para ele, tá? Eu tô chamando de efeito Evernote aqui, é perigoso. Nem peguei autorização com o Evernote, não conheço pessoas no Evernote que me deram essa autorização, nada disso. Eu tô chamando assim à toa. Mas, enfim, foi o melhor jeito que eu arrumei, porque é uma startup que exemplifica muito bem isso. Exemplifica muito bem um aplicativo ou um serviço que aumenta de valor conforme o usuário usa ele durante mais tempo. O valor dele não fica estável, o valor dele aumenta porque você coloca mais informações ali dentro, como também eu já citei o Dropbox, ao contrário de outras startups como eu falei aqui, Hipstamatic, o Airbnb, ou os aplicativos de táxi e de Uber. Então você tem esses dois aspectos, e se você puder criar uma ideia que aumenta de valor conforme o tempo, que o usuário quanto mais o usuário usa, mais difícil é dele te abandonar, sua startup, sua ideia vai ser muito mais poderosa, você vai ter muito mais valor, porque aí a questão de receita é uma questão que basta tempo, basta você esperar, quanto mais você espera, mais usuários você vai ter atingindo a maturidade no seu sistema e no seu serviço, e quanto mais usuários maduros você tiver no seu serviço, mais propensão a se tornarem pagantes eles vão ter, e aí você sai dessa briga de transformar os usuários gratuitos em usuários pagantes, e você entra numa outra coisa que cria muito mais valor do que transformação de usuários gratuitos em usuários pagantes, que é transformação de usuários inativos em usuários ativos, e aí fazendo as pessoas terem cada vez mais atividade no seu sistema e no seu serviço, você vai conseguir criar mais valor para elas, e aí sim elas vão se tornar usuários pagantes. Espero que vocês tenham gostado do conceito. Fui o mais breve e o mais rápido possível, mas esse é um conceito realmente muito poderoso, que eu tenho falado bastante para as startups que eu aconselho e que eu dou mentoria, porque ele tem um poder muito grande de atrair os olhos de pessoas interessadas, poder de atrair investidores, poder de atrair parceiros de negócios, e obviamente ele ajuda muito a você prestar um serviço cada vez melhor para o seu usuário. Espero que vocês tenham curtido. Lembrem-se, compartilhem isso nas suas redes sociais agora. Por favor, não desligue o vídeo, compartilhe nas redes sociais, aperta o botão curtir aqui embaixo, deixe seu comentário, porque eu sou movido a comentários, eu só paro aqui 10 minutos do meu dia, depois do almoço, uma vez por semana, para fazer esses vídeos para vocês. Então é só porque eu tenho os feedbacks e os comentários. Se eu não tiver os feedbacks e os comentários, eu não tenho como saber se o vídeo está indo bem. Então, por favor, deixe seu comentário, vamos conversar sobre o assunto, vamos conversar sobre o que você ouviu aqui, se você concorda, se você discorda, vamos trocar ideia, porque todo mundo cresce com isso. Muito obrigado e até a próxima.